uma das experiências mais importantes da minha vida. Eu, que até então só tinha conhecido o sorriso e a alegria ao término de uma palestra minha, tive a triste recompensa de levar um tapa na cara. E na época eu já tinha subido em mais de 100 palcos para falar sobre amor, propósito. Até do TED eu já tinha participado, um tapa que me ensinou a ser melhor. Já faz quase 10 anos dessa história que eu vou dividir com você aqui e agora. E de lá para cá eu aprendi uma coisa muito importante sobre comunicação. Uma piada na hora errada pode te render um belo de um tapa na cara. Nesse vídeo eu vou utilizar um dos recursos de comunicação mais importantes na minha trajetória, o storytelling, que é tão somente contar histórias. O ser humano aprende muito através delas. É o livro que tu lê, é o teatro, é o cinema, é uma história com olho no olho que alguém te conta. E por isso eu vou usar essa técnica. Ela serve para a gente entrar na primeira fase da minha metodologia, afeto, onde a gente se conecta. E aí depois a gente vai passar para cognição, onde vai ter uma troca mais efetiva sobre o que eu aprendi, o que eu posso dividir contigo. E depois você pode até mesmo complementar com comentários e assim a gente continua trocando. Isso tudo para que a gente chegue na etapa 3, volição, que é o que eu chamo de força de vontade de fazer. A gente sente, pensa e depois age. Sentimento, pensamento e ação. Então é isso que eu quero provocar, que eu compartilhando com você o meu erro, eu possa assim evitar o teu. A melhor coisa que a gente faz é aprender com o erro dos outros. Senta que lá vem história. Meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo Sobre Afeto. Era uma festa de confraternização. O clima de celebração estava ali, a gente vinha construindo uma campanha há um tempo, uma empresa grande, uma empresa pública do Sistema S, altas expectativas para todos os lados. Eu estava, eles estavam e eu estava indo lá levar uma coisa linda, o amor, a minha especialidade. O nome da palestra era O Amor Transforma Trabalho em Propósito. Era a primeira vez que eu levava esse assunto específico com esse título, propósito, para dentro de uma empresa tão grande. Cara, no auditório tinha cerca de 400 pessoas. Eu estudei, me preparei, fui mais fundo no que era essa relação de trabalho e propósito, construí coisas que eu não tinha construído até então, analogias, temáticas, conceitos e fiz bem feito, melhorei meu storytelling e nesse momento foi um divisor de águas para mim. Propósito virou um tema muito importante que eu levaria dali para frente para mais de 30, 40, sei lá quantas palestras de propósito eu já fiz. Que é exatamente isso, é como o afeto te conecta com aquilo que tu faz e te faz fazer melhor. Eu era o palestrante principal, eu encerraria aquele momento de palco e dali para frente a gente entrar na festa só para curtir. Fui para dentro do jogo e fiz bonito, mas vacilei. Eu acho que eu, movido por emoção, por um desejo de trazer uma provocação mais profunda, sabendo de alguns detalhes que foram expostos para mim e que, de certa forma, eram importantes serem trazidos também, eu errei na mão. E aí eu comecei a falar sobre alguns detalhes que estavam por trás da instituição, como o excesso de hierarquia, alguns processos burocráticos. E eu, enxerido, fui lá e provoquei, falei algumas coisas ali na frente para todo mundo, critiquei o processo. E aquilo ali criou incômodo. Falei, inclusive, sobre uma coisa que acontece em muitas empresas públicas, privadas, que é a separação de algum tipo de funcionário para outros. Pessoas que são, assim, às vezes servidores, outros que são terceirizados e que naturalmente acontece algum tipo de privilégio para esse que não acontece para esse. E que o ideal é que a gente conseguisse chegar num ponto de equidade para todo mundo, afinal, todo mundo entrega o seu trabalho da mesma forma, com os mesmos desejos, para que todo o sucesso
de todo mundo e assim o propósito aconteça da melhor forma. E aí, eu, linguarudo, tropecei na minha língua. Toquei em assuntos delicados, expus algumas situações, e aí você pode lembrar de todas essas metáforas que falam sobre errar na hora H. Foi o que eu fiz. Eu fui lá e falei um monte de merda, lavei roupa suja na frente das visitas. Fiz literalmente, joguei merda no ventilador. Resultado: até então, quando eu concluía uma palestra, eu só via sorrisos. E olha que eu já tinha feito mais de 100 palestras. Eu já estou nos palcos da vida aí desde 2013. E naquela época, já 3 anos de experiência fazendo grandes palestras, grandes eventos. Quando eu concluí aquela ali, eu pude perceber que tinham alguns pontos ali, ó, que não estavam tão felizes. E aí, depois da foto, o clima já não estava mais aquela coisa. Algumas pessoas tinham um nítido incômodo e eu percebi aquilo e sabia por que estava acontecendo. Na hora eu senti que fui além do que deveria, pelo menos para aquele momento ali, que era um momento da gente estar celebrando e não era um momento de estar lavando roupa. Eu saí, fui falando com as pessoas, e aí algumas pessoas elogiavam, bacana e tudo mais, tal, e aí eu fui passando, chegando na festa, no evento e tal. Quando eu chego próximo a uma pessoa que tinha um cargo de liderança, uma gerência lá dentro, ela, não muito sutil, e ela se sentiu ofendida, ela disse pra mim de forma que eu entendesse: olha, tu me bateu e eu vou revidar. E ela falou algo que parecia assim, tipo: para um palestrante, você é um excelente artista. E aí aquilo me bateu super mal. E eu levei um tempo digerindo isso, analisando isso, pensando. E o evento ali ainda tinha muita coisa para acontecer. Nós fizemos um mural juntos, é uma oficina criativa que eu realizo. Tinha lá uma pintura que todo mundo ia pintando junto comigo, a gente foi construindo aquilo e tudo mais. E eu tava ali, ó, sentindo pinicando, sabe aquele calor que tu sente aqui, ó, no pescoço e ao mesmo tempo frio na barriga, sabe? Eu tava sentindo exatamente isso, sabe? Todo momento eu tava ali, aí parecia que até as pessoas que estavam felizes já não estavam mais, sabe? Aquela sensação de incômodo. Pronto, tava eu lá com um tapa na cara e um sorriso amarelo. Se você chegou até aqui, tá gostando dessa história, acredita que vai aprender alguma coisa, curte o meu método, não esquece de dar um joinha aí pra mim, de comentar também, de se inscrever e de compartilhar com quem você ama. Essa história pode ser importante para alguém. E aí, eu que tenho uma postura de um Robin Hood empreendedor socioambiental, que gosto de levar ali as questões que estão envolvidas no contexto todo. Eu não trabalho para a empresa, eu trabalho para os funcionários. Eu estou ali para melhorar o clima institucional. Eu estou ali para tirar um privilégio de um e dar melhores condições para outro. Isso é uma coisa que está inserida no meu contexto. É isso que eu faço. Quando eu vou para dentro das consultorias, eu vou fazer palestras de sensibilização, eu vou fazer atividades, eu sempre estou querendo provocar um lugar mais harmonioso, mais humano, onde as pessoas olham no olho, se comunicam melhor. E aí eu tenho plena consciência de que eu precisava falar aquilo. De repente o lugar não era o ideal. E uma coisa que eu percebi depois, e fica aí essa troca mais intensa de conhecimento, é que eu tinha sido assertivo. Eu tinha falado algumas coisas importantes. E aí eu vi o comportamento das pessoas depois. As pessoas que estavam numa situação menos privilegiada, de certa forma, elas vinham para mim com um grande entusiasmo. E eu ouvi pessoas dizendo: que bom que você falou isso. E isso para mim foi importante. Então isso foi para um lugar lá no meu afeto também, de entendimento dessa situação. E eu olhava para outras pessoas, para as pessoas que me convidaram, para as pessoas de liderança, para aquelas pessoas que estavam na equipe construindo a história, eu via ali certos incômodos e via também pessoas nessa condição que também estavam ali bem representadas. Por quê? Porque batalham pela mesma situação que eu. E aí fica a lição. Existe coisa que precisa ser falada.
mas você precisa fazer a comunicação disso na hora certa. Se uma verdade de repente for dita na hora errada, ela se transforma em ruído, e isso não é bom. E esse ruído, muitas vezes, ele pode dificultar a transformação. Afinal, nosso objetivo é ir a algum lugar e deixar ele melhor. Na vida de empreendedores, a gente conhece muitos cases. E quando eu erro e depois eu compartilho essa história com alguém, eu chamo de contra-case, que é a contraposição àquele sucesso. É às vezes uma derrota, e foi isso que aconteceu. Mas isso me ajudou a aprimorar algo muito valioso para mim, que é exatamente a comunicação. Eu entendi que a gente precisa falar algumas coisas e não pode abrir mão disso. E aí a gente tem que levar isso na hora certa. Fazer a troca desse conhecimento. Muito mais valia uma reunião estratégica, uma palestra, um treinamento para lideranças e abordarmos alguns assuntos que eram mais delicados. E ainda assim, ia ter que ser falado com bastante jeito e tal, para que a coisa se tornasse mais efetiva e não um ruído. Esse momento a gente leva esse conhecimento de uma forma mais delicada, para que a gente possa assim sensibilizar e gerar mais força de vontade de fazer. E nesse momento, eu me lembro da comunicação não violenta, que é um conceito muito importante, que você pode se aprofundar também para entender um pouquinho mais de como fazer isso de forma mais efetiva. A gente não para pensar, mas comunicação é uma das habilidades mais importantes do ser humano. Os nossos sentidos comunicam. Se eu estou falando para você aqui agora, falo bem, eu estou usando a minha fala, estou usando aqui uma conexão de pensamentos, memória, linguagem para efetivar uma comunicação. Se eu falo bem, tu ouve bem. Se eu me expresso bem, tu enxerga bem. E isso tudo facilita a comunicação. É sempre um processo que está construído em torno de afeto, cognição e volição. Lembrando sempre que é a tomada de decisão. Comunicação bem feita gera melhor processo de tomada de decisão, que é a tal da força de vontade de fazer. E um exemplo que eu gosto de dar é que no processo didático de aprendizagem, educação, pedagogia, boa comunicação gera conhecimento, conexão, rapport, e isso faz com que os conflitos se transformem em coesão, que é muito importante para a gente finalizar um processo de comunicação. Fica o recado aqui. Errar no processo de comunicação pode arruinar um evento, pode arruinar uma empresa. E isso aí ninguém quer. Mas existe também um outro lado. Se isso não te destrói, isso vai te ensinar. E eu aprendi muito com isso. Dali para frente, como eu disse, eu já entrei em mais de 50 empresas ao longo desses quase 10 anos e eu fui lá para falar sobre amor, propósito e para beijar a ferida. Lembrando uma frase que eu aprendi recentemente com uma colega da faculdade, Helena: em ferida aberta, até beijo dói. Hoje eu consigo efetivar minha comunicação, realizar transformação sem precisar bater na cara do dono da festa. Mas eu vou dizer para vocês de forma muito sincera, episódios parecidos com esse já aconteceram umas 2 ou 3 vezes e não foi legal não. Mas eu tinha consciência de alguma forma que aconteceria. De repente, eu trago aqui um outro dia uma história parecida com essa. Se você quiser ver uma história que fala sobre sucesso e propósito, muito parecida com essa aí, deixa um comentário e pede. Quem sabe, num outro momento, eu não trago para cá. Assim, o cliente, depois desse evento, eu já fui lá mais de 5 vezes e a gente se curte pra caramba. A gente é parceiro estratégico de negócio. Agora me diz, e você? Já bateu na cara do dono da festa? Me conta aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá o teu joinha, comenta, se inscreve e compartilha.